Brasil está precisando refletir sobre mudanças fundamentais, tanto com as pessoas quanto com os animais, que têm sofrido demais com a falta de empatia que a gente tem por eles. Quando a gente para pensar em animais domiciliados, como por exemplo os cães domésticos, a gente precisa pensar que esses animais não são livres. Então, quem fala pelos animais somos nós. Nós temos que tomar muito cuidado em como a gente fala sobre esses animais, porque isso vai determinar como eles vão ser tratados. E a gente tem o poder de colocar os cães dentro da nossa casa. A gente primeiro tem o dever ético de garantir que eles tenham a melhor vida possível. Mas a gente também precisa começar a pensar nos outros cães e nos outros gatos, para que a gente haja a favor desses animais que estão desfavorecidos. A gente precisa fazer uma mudança real de paradigma para construir algo novo em que esses cães e gatos não sejam brinquedinhos ou bibelôs, ou vivam em maus tratos, ou sejam abandonados. Tudo começou com o Instituto Royal. Aquilo, para mim, foi uma coisa muito tocante. Em 2013, alguns ativistas me ligaram que estavam com muitas provas, que ali estava tendo muita crueldade contra animais. Fora isso, tinha muitas irregularidades ambientais. Assim. Era tanto problema. Eles alegavam que os testes ali eram para medicamentos, que eles estavam fazendo estudos para doenças graves e que isso era necessário, e que depois a gente descobriu, diante das provas, que isso não era verdade. Boa parte dos testes que eram realizados ali é para indústrias de cosméticos, de químicos, de produtos agropecuários, fizemos negociações, entramos em contato de forma mais amigável, fizemos passeatas, fizemos protestos na frente do Instituto, sem nenhum êxito. Foi aí que eu me reuni com alguns ativistas e resolvemos fazer uma ação um pouco mais drástica. Foi aí que nós nos acorrentamos em frente ao Instituto Royal. A gente ficou ali por cerca de uma semana, então a gente via pela grade, a gente via os animais, os beagles, né, num espaço sem nenhum tipo de lazer, de amor, um espaço totalmente industrial, um espaço onde eles eram usados como objetos, sem saber como agir. Tentamos de todas as formas, sem sucesso, entrar, pelo menos poder entrar e verificar como é que estavam as instalações, né, para que eles comprovassem, pelo menos, que os animais estavam em uma situação digna, e não foi possível. Me chamaram para uma reunião com a prefeitura e o pessoal do Instituto Royal. Ah, tá bom, né? Eu sempre acho que a gente tem que conversar. Eu saí de São Paulo e aí peguei São Roque, né, o maior trânsito da história, aquelas coisas que acontecem em São Paulo. Aí as ativistas que estavam na porta começam a me ligar desesperadas, falando que, na verdade, foi uma arapuca, que eles queriam tirar os ativistas da porta para tirar os cachorros feridos. Fiquei desesperada e comecei a falar, gente, eu tô muito longe, não consigo chegar agora. E aí comecei a postar na rede social e pedir para as pessoas irem para lá. Quando eu cheguei lá, já tinha centenas de pessoas. A informação que nós recebemos que eles iam começar a tirar a vida de alguns animais que já estavam bem debilitados. Diante de toda aquela situação e todas as pessoas que nos acompanharam, grande parte da sociedade, foi realizada uma invasão no local. O que a gente viu foi terrível, né? Os cachorros com dentes colados, sem olho, sem pata, com a pele raspada de testes de cosméticos. E aí a gente começou o resgate, pegou e fugimos, foi realmente uma grande confusão. Teve violência, a truculência da polícia, que nos enxergava como vândalos. E a gente ficou com uma imagem distorcida. Posso dizer que por parte da mídia, o Instituto acabou se posicionando, dizendo que o que acontecia ali dentro eram pesquisas científicas, médicas, e que foi perdido um grande acervo. E aí chegaram para mim os documentos e todos os relatórios dos testes que eles faziam. Uma das coisas mais bárbaras que eu já li na minha vida. É inacreditável, né, que ainda isso aconteça. Para ter um batom novo, para ter um perfume novo, para mim é tão inadmissível, é tão surreal isso, assim, que eu não consigo acreditar que um dia alguém
permitiu uma atrocidade e ainda é permitido em vários lugares. E com esse ato, a gente conseguiu grandes avanços em leis, em procedimentos dentro de indústrias, e foi um marco para o ativismo animal no Brasil e no mundo. O caso Dalva é um caso muito emblemático e paradigmático. A Dalva era tida como protetora de animais. Ela recebia fundamentalmente gatos e ela recolhia gatos também. Ela saía à noite para recolher gatos na vizinhança. Eu comecei a estranhar que existisse em São Paulo alguém que conseguisse resgatar todos os gatos e não passasse por dificuldades financeiras, mas era uma coisa que eu não podia também falar nada porque eu não conhecia essa pessoa e as pessoas falavam muito bem dela. Até que aconteceu de uma conhecida minha precisar de lar temporário para 16 gatos. E aí, eu não tinha um lugar na época. E aí a gente começa a telefonar, né? Você fica com 2, você com 2, e começa a tentar distribuir. E aí, liguei para ela e falei, olha, consegui nesse esquema. Ela falou, não precisa. Eu já entreguei para a Dalva. E aí, não sei porquê, assim, eu já estava desconfiada dessa história, e aí acho que alguma coisa me assoprou. Eu falei, 16 gatos? Estranho ela poder. Aí passei a mão no telefone e falei, Dalva, sabe os 16 gatinhos que chegaram ontem? Eu tô com vaga para 12. Você não quer me devolver? Ah, eles já foram pro sítio. Que sítio? Ah, o sítio no Paraná. Eu falei, mas como eles foram pro sítio? Ela te entregou ontem. Peguei e escrevi um e-mail contando o conteúdo da conversa e soltei na internet, num grupo de proteção. Aí um monte de gente, imagina, ela é super de confiança, ela faz isso há mais de 10 anos, fica tranquila, os gatinhos estão tão bem. Da mesma forma que teve muita gente que falou a favor dela, teve muita gente que pegou e começou a fazer a ligação também. Putz, eu deixei 20 gatos e depois perguntei notícias, ela não tinha. E aí a gente se reuniu e falou, bom, só tem um jeito de saber, vamos botar alguém na frente da casa dela e ver o que acontece. Contrataram um detetive particular que ficou na frente da casa da Dalva por cerca de 1 mês. Esse detetive, então, via entrar animais, serem entregues animais, mas não via nenhum animal sair. Até que uma noite, um pouco antes do lixeiro passar, a Dalva, então, saiu com 2 ou 3 sacos pretos de lixo, arrastando com alguma dificuldade, então estava pesado, e deixou em frente a casa ao lado, que estava desabitada. Ele foi até lá e ele encontrou 37 animais mortos. Eles estavam todos embrulhados em jornal, a grande maioria gatinhos mais ou menos desse tamanho, ou seja, uns 5, 6 meses. E é horrível, assim, até de lembrar, sabe? Porque eram gatinhos saudáveis. Os vizinhos saíam na rua e viam a gente mexendo nos gatos e assim, não conseguiam entender que... Imagina, eles eram vizinhos há 20 anos dela e nunca desconfiaram. Esses animais foram levados à perícia. Eu fiz uma busca e apreensão, com autorização judicial, obviamente, na casa dela, para encontrar, porque ela usava algum tipo de medicação nos animais. A informação é de que seria ketamina, e a ketamina é uma substância proibida. Ela deixava o animal mais alerta, mais desperto. Então ele sentia com mais veemência o sofrimento a que ele era submetido. Então esses animais, eles foram torturados até a morte. Até então não existia nenhum caso nem parecido com isso. Quando o caso da Dalva caiu na minha mão, eu falei assim, por que eu não vou tratar esses animais da mesma forma que eu trataria se fosse um ser humano? Por que eu não vou denunciar da mesma forma que eu denunciaria se fossem 37 humanos? E foi isso que eu fiz. Ela foi condenada a 12 anos. E a juíza reconheceu que ela era realmente uma serial killer de animais. A gente estima que em 10 anos ela tenha matado, com requintes de crueldades, cerca de 30 mil animais. Então é muita coisa, porque eram 300 animais que entravam mensalmente e não saíam de lá com vida. Só que ela fugiu. E a coisa toda é tão louca que ela, foragida, deu uma entrevista dizendo que ela amava os animais, que ela fazia porque ela tinha muita pena deles. Tem mais ou menos uns 3 anos, ela entrou numa agência de banco e o gerente da agência reconheceu, depois de todos esses anos, acionou a polícia
E aí ela finalmente foi presa. Para minha surpresa e indignação, falou assim, porque é tão absurdo, é tudo tão absurdo. Depois fiquei sabendo que ela estava muito preocupada porque tinha muitos gatos dentro do presídio, então que deveriam chamar uma ONG para fazer um trabalho de remoção dos animais. Essa história é toda horrenda. Horrenda que uma pessoa como ela tenha participado da proteção animal tão ativamente por tantos anos e ninguém tenha desconfiado. A única coisa boa é que abriu um precedente e aí começou a se falar em leis contra os maus-tratos. Eu afirmo categoricamente, quem pratica maus-tratos contra os animais tem enorme propensão a cometer contra o ser humano. Quem é mau com os animais é mal com o ser humano. Essa pessoa, muito provavelmente, no ambiente onde ela vive, ela maltrata um filho, ela maltrata a mãe, ela maltrata o pai idoso, ela maltrata a mulher. E nós estamos falando, então, da teoria que a gente chama aqui no Brasil a teoria do link ou a teoria do elo. Que é a teoria que liga violência doméstica ou até algumas outras psicopatologias, uma questão meio psicopata mesmo, com maus tratos de animais. Principalmente nos estudos de serial killers e tal, muitas vezes eles têm algum momento na infância, um episódio de maus tratos com algum animal. A marca que todo serial killer tem, ele começa a desenvolver na infância maltratando animais. Na medida em que ele vai crescendo e ganhando força e ganhando estrutura física e emocional, ele transfere isso para o ser humano. Então, existe sim uma conexão muito forte entre o maltratador de pessoas e o maltratador de animais. A gente teve um caso, uma tragédia que aconteceu no Brasil. Um cara entrou e matou crianças numa creche, professoras. E eu fui ver, adivinha, ele já vinha fazendo com animais. Né? Então, será que se a gente já não punir essa pessoa quando ela está fazendo com bicho, a gente já não evita também uma tragédia com crianças? Às vezes a sociedade vê dos olhos, lava as mãos e fala, foi com o animal. Para aqueles que não amam como eu amo, ou que não se preocupam como eu preocupo, eu quero lembrar que essas pessoas são risco para a sociedade e podem ser risco para as suas famílias. Você vê um cachorro que está na porta de um supermercado de Osasco pedindo comida porque foi abandonado. O caso do Manchinha é um caso lamentável. Eu tomei conhecimento, né, do que teria ocorrido. O segurança, ele pegou uma barra de ferro que se encontrava ali e para tocar, né, o termo popular é tocar, acuar o animal, tirar o animal dali, ele foi e deu uma barra de ferro na perna do animal, ocasionando uma lesão grave, um sangramento, e depois o animal retirado dali pela zoonose veio a falecer, infelizmente. Cara, foi inacreditável, né? Você vê tanta gente ali, um cachorro, não fez nada, nada. Ser assassinado ali no meio. O único crime dele foi ter nascido e não ter tido um dono. No primeiro momento eles negaram, eles tentaram responsabilizar a cidade de Osasco e posteriormente eles acabaram fazendo o meia-culpa que de fato o segurança teria agredido. E esse cachorro ele se torna uma bandeira, um mártir, né? De uma luta. Isso de alguma maneira serviu para despertar, sim, muita gente. Realmente aqui no Brasil foi uma comoção muito grande. A empresa começou a tomar algumas atitudes, mas o mais importante não é só esta empresa. Todas as outras empresas acabaram ficando com medo disso acontecer. Aconteceu uma vez uma mulher me ligar num banco, falou assim, ai, tem um cachorro aqui. Tipo assim, morrendo de medo que acontecesse. E aí eu falei assim, então, querida, você é um banco, amor. Você vai pagar o veterinário, você vai pagar, não sei o que eu pegue a sua conta, né? Aí as pessoas, não, tá certo, tá certo. Infelizmente, né, o agressor, ele foi responsabilizado ali criminalmente, né? Foi imputada a ele a autoria e a materialidade do crime, só que nós não tínhamos uma penalização, né? Uma pena muito rigorosa ainda, né? Na verdade, ele foi chamado, foi para o Juizado Especial Criminal e ele acaba fazendo meio que um acordo, né? com o Ministério Público. Infelizmente, eu não sei se foi uma prestação de serviço à comunidade ou o pagamento de uma cesta básica. Então, foi isso. E o que aconteceu? Aconteceu que houve uma comoção nacional em relação a isso. A sociedade brasileira olhou para aquele caso e muita gente falou, vamos fazer uma lei para prender quem maltrata animais. Maus tratos e abandono, eles correm junto. E abandono é maus tratos.
De tempos em tempos, a gente recebe denúncias e apreende rinhas. A natureza deu aos animais uma capacidade de defender-se do seu entorno e de defender a sua casa. Então, o homem deturpa esse dom que a natureza deu de proteção para esses animais. Esses animais são treinados e eles se atracam e se atacam até a morte. É um fantasma, né, que eu carrego comigo até hoje. Porque você fala em ria, eu olho para os cães, eu fecho o olho e eu lembro de exatamente tudo que eu vi. Era um domingo, eu estava aqui em casa, começando a me ligar, me ligar. E eu recebi, olha, tem uma rinha aqui em Mariporã, com os cachorros todos presos nas caixas. Você pode vir resgatar eles? Meu, né, nunca tinha, né, nem entendi o que era rinha. E, em princípio, você fica meio receoso, né? Você fala, cara, é impossível, vai acontecer uma rinha em São Paulo, em Mariporã. Eu achei tudo muito louco a história, né? Só que a gente tem que sempre verificar. O que foi verificado lá, assim, foi coisa... Isso extrapola a questão da maldade humana. Humanos exploravam cães em lutas até a morte. Mais de 40 pessoas estavam lá, inclusive médicos e veterinários, apostando em rinha de animais. O delegado Matheus Laiola, por sorte, conseguiu descobrir que essa rinha ia acontecer em Mariporã. Saiu do Paraná, convenceu a polícia de São Paulo, juntaram mais de 100 viaturas, foram lá e estouraram. E as imagens são horrorosas. Quando eu cheguei ali no sítio, que eu vi a polícia, que eu comecei a tomar conhecimento, entender o que estava acontecendo, olhar aqueles cães machucados, assustados, cão debaixo da cama, um cão numa gaiola de ferro. Eu olhei no chão assim, 2 cães mortos. Equipes que foram direcionadas para essa operação, né? E são policiais experientes aqui de São Paulo, né? Policiais do GOI, policiais operacionais, ficaram chocados com o que foi presenciado ali naquele momento. E aí também depois da operação ter sido realizada, foi montada uma força-tarefa entre os protetores, porque um animal, né, de rinha, ele não pode ser colocado num LT, num lar temporário, com outros animais. Então é um trabalho todo diferenciado que foi realizado, né, pela Luísa Mel, pelo Alê. Ninguém chegava nos cães. Enquanto eu não cheguei ali, ninguém chegava nos cães, todo mundo com medo dos cães. Foi na hora que eu cheguei que comecei a tirar os cães da caixa, comecei a organizar para vir para São Paulo comigo. E quando eu peguei esses cães, que eu cheguei na clínica com eles, pelo amor de Deus, um mais bonzinho que o outro, não tinha um com bravo. Com a gente, eles são super dóceis, né? Porque me chamou mais a atenção, assim, ele tava quase morrendo, juro. Tava comigo numa sala, tinha um vidro. Aí uma das meninas tava passeando com outro cachorro. Esse cachorro, ele levantou para ir atacar o outro, assim, sabe? Ele foi no vidro, mas uma violência. Você fala, nossa, o quanto que ele foi condicionado para isso. As pessoas têm que entender que esse cachorro é uma grande vítima. É muito duro para a gente recuperar esses animais e, obviamente, para conseguir donos também é difícil, porque não pode ter outro cachorro, infelizmente, a gente não pode colocar um outro animal em risco, então é bem difícil, mas a gente conseguiu donos incríveis. E os agressores da rinha, por conta de ter uma série de crimes ali, né, que estavam ocorrendo, tinha produto farmacêutico adulterado, tinha indícios de lavagem de capitais, associação criminosa, eles ficaram presos. Isso causou uma repercussão violenta, mas até aí nenhuma lei foi votada para prender quem comete crime contra animais. Só em 2020, com o caso de um cachorrinho chamado Sansão, que finalmente o Fred Costa, que é um deputado mineiro, conseguiu o apoio do presidente da Câmara para aprovar o que eles chamam de Lei Sansão. Sansão, mais uma vez, um terrível caso de maus tratos. Era um cachorro que ficava dentro de uma transportadora e que o funcionário dessa transportadora falava que ele latia muito. Mas como é que um cara serra 2 pernas de um animal vivo? E aí depois ainda foi processar a empresa dizendo que tinha sido demitido por justa causa. É claro que tem que ser demitido por justa causa. Até então, a pena prevista era de 3 meses a 1 ano de detenção. Na prática, infelizmente, praticavam o crime e saíam pelas portas da frente das delegacias. Isso justificou a apresentação de um projeto de lei na Câmara Federal, modificou a Lei 9.605, acrescentando um
um parágrafo, o artigo 32, o parágrafo 1º-A. Se tratar de cão ou gato, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Aquele ato do presidente da República sancionando a lei teve aprovação de 99,85% da população. Você pode fazer a denúncia em qualquer delegacia, o delegado tem que registrar a ocorrência e depois ele encaminha esse registro inicial, o boletim de ocorrência, para a Delegacia do Meio Ambiente, que esta sim vai fazer a investigação. Então, falar de cães e gatos hoje é falar que maltratar cães e gatos é cadeia, é crime. Sempre foi crime, sempre foi um ato cruel, sempre foi um ato criminoso, mas agora é da cadeia. As pessoas agora estão denunciando mais, o que nos demonstra não só a simpatia da população pelos animais, mas também que passa a ser um clamor cada vez maior, políticas públicas de bem-estar animal. É muito fácil a gente falar de crime também. Bruno, outros delegados do Brasil, eles podem prender o dia inteiro crimes de maus tratos. Só que a gente tem que olhar para a base. A base é o quê? Educação. Tentamos agora implementar, na grade curricular das escolas a questão da proteção animal. A gente sempre está criando cartilhas de proteção animal, do que pode, no cuidado do animalzinho, o que não pode. E o feedback é maravilhoso. De mães que me mandam, meu filho veio hoje e falou assim: mãe, não pode maltratar um animal. E, paralelo a isso, a questão de políticas públicas, de cada município, com os vereadores, com os prefeitos, criarem uma legislação, da causa animal, investimento em castração, investimento em centro de bem-estar animal e parte governamental também, que muitos acabam esquecendo. A gente precisa dar esse passo para conscientizar as pessoas, para poder, inclusive, direcionar essas pessoas para lugares onde elas vão poder pegar informação, obter informação. A gente precisa de gente que goste de bicho.